Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou a Gabriela Vilela. E está no ar o Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Antes da gente começar, a gente gostaria de agradecer ao nosso super parceiro, que é a nossa nova casa dessa segunda temporada aqui no Arena, o Boa Produções. Para você entrar em contato com a equipe, só clicar aqui nesse QR Code, que eles vão te atender para você gravar seu podcast e seu conteúdo. E hoje recebemos aqui no Mais 7 uma pessoa que é muito pedida desde a primeira temporada e hoje finalmente a gente conseguiu uma brechinha na agenda agitada dela pra gente estar gravando esse podcast. Juju Calabria, super bem-vinda ao Mais 7 Podcast. Obrigada, Lívia. Obrigada, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito honrada de saber que a galera estava pedindo. E é isso, né? Vamos conversar, vamos bater esse papo. É um prazer estar aqui. Então, obrigada pelo convite. Prazer nosso. E hoje a gente vai falar muito sobre a Juju. Ela fala muito sobre Botafogo e a gente vai falar muito sobre ela. A gente queria, Juju, te dar um presentinho, uma canequinha do nosso Boa aqui, obrigada. Produções do Mais 7 e também um adesivo do Tadeu pra você lembrar desse dia aqui com a gente. Amei, obrigada. Tadeu arrasa muito, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Juju, antes da gente começar, como eu falei, hoje a gente vai falar muito sobre você. A gente queria saber um pouquinho quem é a Juju sem falar do Botafogo. É difícil essa pergunta, né? Falar da gente já é difícil e falar da gente sem citar o Botafogo é ainda mais difícil, mas sou influenciadora digital, sou jornalista, e falando um pouco, assim, da minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu me considero uma pessoa, assim, muito determinada. Apesar de ser libriana e ser um pouquinho indecisa para algumas coisas, eu acho que quando se trata do meu trabalho, assim, da minha carreira, eu acho que eu sou muito determinada, muito decidida. Então, é isso. Falar de Júlia sem falar de Botafogo é muito complicado, mas eu tentei. Juju, a gente gosta de perguntar aqui, Ana, logo nossa segunda pergunta, como é que você foi escolhida? Então, eu amo falar da minha história com o Botafogo. Eu acho que todo botafoguense é escolhido e ama contar a sua história. E assim, o meu bisavô, ele era botafoguense. Meu avô também é botafoguense. E quando eu era muito pequenininha, até hoje, né? Eu sou muito agarrada com os meus avós. E quando eu era pequena, eu tinha o costume de ir muito pra casa dos meus avós. E aí teve uma vez, eu tinha 3 anos, que eu fui pra casa dos meus avós. Meu Dindo tava lá. E meu avô e meu Dindo estavam indo pro jogo do Botafogo. E minha avó ia ficar em casa. E aí eu tava lá e eu falei assim, vô, Dino, vocês estão indo pra onde? E aí eles falaram assim, a gente tá indo pro jogo do Botafogo. Eu falei, eu quero ir também. Aí meu Dino falou, Ju, mas não tem parquinho, não tem brinquedo, é só jogo. Porque eu tinha 3 anos, né? E meu Dino achou que eu ia ficar, tipo, um pouco entediada, né? E aí eu falei, tá, é só jogo, eu quero lá assistir o jogo. E aí eles me levaram esse dia. E desde então eu vou pro estádio. Meu Dindo brinca que, na verdade, eu fui muito revoltada esse dia. Porque eles dois estavam com a blusa do Botafogo e eu não tava. Tadinha. E eu falei assim, todo mundo tá de Botafogo, só eu não tô. Tipo, eu fiquei muito revoltada. E aí, desde os meus 3 anos, eu vou para estádio, acompanho o Botafogo. Então, eu fui escolhida mesmo, né? Porque, assim, o meu pai é flamenguista, pra vocês terem uma noção. Meu pai é flamenguista. E, assim, claro que meu avô queria que eu fosse Botafogo, mas ele nunca, tipo, me forçou a ser Botafogo. Tipo, o Botafogo me escolheu. Eu vi eles indo pro estádio, eu quis ir também. E desde então, eu tô lá no Newton, né? Já fui muito pro Maracanã quando eu era pequena também, acompanhando o Botafogo. Então, foi assim que eu fui escolhida. É legal quando a gente tem uma história que a gente lembra, né, do dia. Sim. Eu acho que todo botafoguense tem isso, ou a grande maioria, a não ser aqueles que herdaram mesmo de cara, meu quartinho já estava montado Botafogo. Sim. Mas quando não é, quando os pais não são botafoguenses, que é o meu caso, o caso da Lívia também, a gente sempre tem um dia que a gente lembra de quando foi a virada de chavinha, né? O meu também foi muito pequeno, o seu foi super pequenininha. E assim, mesmo que você não lembre exatamente, provavelmente seu avô te conta essa história, né? Sua família te conta essa história. Eu, no meu caso, tenho gravado. Então, é muito legal que a gente tenha essa memória viva, assim, do momento que a gente foi escolhida para ser botafoguense. E eu amo escutar essas histórias aqui, né? A gente tem muita história, imagina. Estamos na segunda temporada, na primeira teve muita história, esse ano também, dessa história realmente das pessoas, como a Gabi falou, que não tem a família botafoguense, sempre tem um estalo, que a gente brinca, fala assim, foi um puft, sou botafoguense e nunca mais a gente deixa aquela chaminha apagar, né? Muito interessante que isso vira frequente entre os botafoguenses. Sim, assim, eu falo que o Botafogo me escolheu, né? Meu avô e meu Dindo, eles me apresentaram esse amor, mas o Botafogo também me escolheu. Assim, como seu pai é flamenguista, você podia querer ir no jogo do Flamengo, né? Mas não, você foi salva. No jogo do... Não, e minha mãe, que ela era Flamenga e ela disse que virou Botafogo pra eu não ir no jogo do Flamengo. Obrigada, mãe. Mas maravilhosa. Não foi por causa dela que eu virei Botafogo, não, mas ela teve a tentativa. Hoje em dia ela é botafoguense por causa de mim, né? Meu pai não era botafoguense, mas ele tinha aversão
aversão, ele tem aversão ao Flamengo. Então, e eu comecei a ter esse estalo pelo Botafogo num Botafogo e Flamengo, que eu passei na frente da TV ali e despertei o interesse. E aí meu pai, por ter essa aversão, e ele falou assim, Incentivou. tem uma chaminha aqui pro Botafogo. Olha, meu filho, ainda bem que esse time aqui não é bom, vambora Botafogo. E ele incentivou mesmo não ser botafoguense. Então eu tenho muita gratidão, porque meu pai realmente me trouxe pro Rio, me levou em General Severiano. Aí daí pra frente é só história. Seus pais tentaram te fazer mudar de time ou sempre apoiaram? Não, porque assim, o meu avô, por ele ser botafoguense, meu Dindo e minha mãe também iam pro estádio desde novos. A minha mãe legal. também sempre foi apaixonada por futebol. Beijo, mãe, te amo. Minha mãe sempre foi apaixonada por futebol. Ela acabou se distanciando um pouco de futebol quando ela fez, acho que uns 20 e poucos anos, porque ela começou a ficar muito irritada com a questão de arbitragem. Ela começou a se estressar no nível hard, né? Aquilo que a gente passa. E aí não tava fazendo bem pra ela, ela se afastou um pouquinho. Qual o nome da sua mãe? Priscila. Priscila, eu te entendo. A gente eu entende, te entendo. Priscila. E aí, o mais legal, assim, de tudo, é que eu fiz a minha mãe voltar a ir pra estádio. Legal. Que lindo. Isso é um ponto muito legal, que a minha mãe ia muito, né? Então, meu Dino e minha mãe viraram Botafogo por conta também do meu avô, ele que apresentou pra eles esse amor. E minha mãe se afastou um pouco de futebol, porque ela priorizou a saúde mental dela, coisa que a gente deveria fazer também, às vezes. Pegar uns conselhos com a sua mãe. Eu não consigo, nem tentei, porque eu nem vou conseguir. O único ano que eu consegui afastar foi 2020, que eu achei que o Botafogo ia acabar. E aí, minha mãe proibiu, falou, você não vai ver mais nada de Botafogo nessa casa, que eu estava totalmente doente. Sim, Mas foi difícil. 23, pra mim, foi um ano que eu precisava muito desse tempo, mas também não consegui desse tempo. E aí, enfim. Aquele último jogo eu tava lá bandeirando, gente. A gente já não era campeão, eu tava lá bandeirando. Eu sou totalmente perturbada da cabeça com a trata de Botafogo. Eu também falei, nossa, esse ano, no início de 24, né? Eu vou dar um tempo, preciso de paz. Tava eu lá no jogo do Carioca. Eu também. Felizona. Um calor. E o pior, eu saí numa foto de uma grande mídia, eu lá assim, ó. O jogo estava horrível, um calor, e eu assim, ó. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas lá eu estava. Mas acho que o Botafoguense é assim, né? O Botafoguense é muito apaixonado. E aí minha mãe voltou a ir pra estádio por minha causa. E a gente vai pra muito jogo junto. Então, acho que o Botafogo, ele, pra mim, ele é um significado, assim, de família, sabe? Porque meu avô é Botafogo, meu Dinho é Botafogo. Eu tenho uma irmãzinha de 8 anos e um priminho que tem 9. Que eles são Botafogo. E assim, a gente em nenhum momento obrigou, né? Meu Dindo brinca. Meu Dindo é muito engraçado. Beijo, Dindo. Ele brinca que o meu primo, ele teve opção de escolha. Ele botou a camisa branca, a preta e branca, e a preta pra ele escolher. Mas, brincadeiras à parte, a gente nunca obrigou, assim, eles serem botafoguenses, né? Mas é um amor que eu acho que... É um amor que passa de geração pra geração, né? Então, a minha irmã, meu primo, eles veem como a gente é apaixonada. E eles também, acho que eles vão seguir esse caminho, assim, também amam muito Botafogo. O apito, Juju, pra te explicar e quem tá assistindo a gente, é nosso Momento Garrincha. Ele acontece em todo minuto 7 do nosso Mais 7 podcast. Nós somos muito ligadas ao número 7, como você pode bem ver. E são perguntinhas, 7 perguntinhas, mais bate-bola, mais rápido. Preparada? Ai, meu Deus, difícil, Vamos hein? Tô lá. nervosa. Vamos. É fácil, é fácil. Uma inspiração pra você. Uma pessoa? Uma pessoa? Pode Minha ser uma mãe. pessoa. Ai, Minha mãe, sempre. Um sonho que você já realizou. Um sonho que eu já realizei é viver o Botafogo. Dia a dia, estar com os atletas. Acho que esse é um sonho pra mim. um sonho que você ainda deseja realizar. Um sonho que eu ainda desejo... Nossa, é difícil, gente. Tô tentando ser rápida. Não, pode levar mais tempo. Sem pressão. Sem pressão. Um sonho que eu ainda desejo. Olha, eu sou uma pessoa, como eu falei no início, né? Que eu sou muito sonhadora. Eu tenho muitas coisas, assim, que eu quero conquistar. Eu já realizei os meus maiores sonhos, né? Uma curiosidade sobre mim é que o meu maior sonho da minha vida, desde que eu era bebê, era ter uma irmã ou um irmão. Então, minha irmã é o amor da minha vida, assim, muito agarrada comigo. Então, um sonho que eu ainda quero realizar... Ah, tem um sonho que não tem muito a ver com Botafogo, mas que vai ser importante também pra minha carreira, que é fazer um intercâmbio. É uma coisa que eu quero muito fazer, já há muito tempo, então acho que pode estar perto um dia aí. Pode estar próximo. O jogo mais emocionante que assistiu na beira do campo. O jogo mais emocionante na beira do campo. Eita, que já tiveram... Muitos, né? Alguns jogos, eu... Fora de casa, eu vou colocar o jogo Botafogo e Cruzeiro no Mineirão. Era um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo de 3 pontos. Mas foi muito emocionante, porque a gente busca um empate, né? E o Telles, essa camisa aqui, ele me deu nesse dia. Ah. Ele bate o pênalti, né? O Marçal joga muito também. O Marçal faz um gol, o Telles bate de pênalti. E aí ele me deu essa blusa, eu entreguei o craque do jogo pro Telles. Então foi um jogo emocionante pra mim, que eu tava na beira de campo, fora de casa. Fui lá pra BH, atrás do Botafogo, né? Amo fazer isso. Mas um jogo, eu acho que
no campo do Newton... Cara, eu vou colocar Botafogo e Cruzeiro também. 4x0. É. 4x0. Foi 4x0? Esse ano? Esse ano, primeira rodada do Brasileiro. 4x0 ou 3x0? 4x0. 4x0. Primeira rodada do Brasileiro, porque o estádio tava... A galera tava em peso, o Newton. Então, eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum jogo que tenha sido meu favorito, mas assim... É, o sinal de que já viveu muito na beira do campo. Isso é ótimo, né? É sempre incrível, assim. Eu sempre falo que a sensação, ela é sempre, assim... Parece que é a primeira vez sempre, sabe? Tipo, é sempre emocionante, porque a gente que ama futebol... E eu que já sonhei muito em estar ali, toda vez que eu tô ali, eu falo, cara, eu vivo meu sonho. Tipo assim, eu vivo meu sonho, os nossos atletas estão, tipo, aqui do meu lado, né? Então, é uma coisa que eu nunca me acostumo, é sempre incrível. Então, tem muitos jogos, assim, emocionantes, né? Um jogo muito legal que eu fui também, que eu fui pro campo, foi Botafogo e Vitória lá na Bahia, no Barradão. Ah, legal. Que, assim, a torcida do Vitória é uma torcida muito legal. Então, teve um clima muito legal, assim. Apesar do jogo ter sido um empate chato, eu consegui entrevistar muitos jogadores também depois do jogo. Então, foi um dia marcante também. Esse dia o Marçal me deu a blusa. Nosso bom e velho que estamos com Ela saudade. tava falando aqui antes de começar quantas blusas ela tem de jogador. É um acervo. Não, mas eu pedi uma em off, que se ela receber, ela vai lembrar de mim. Por favor, nunca te pedi nada. Vou lembrar. É uma luta, não é tão fácil. Mas, assim, é muito legal, né? Assim, a amizade que a gente acaba criando com alguns jogadores também, né? Eu tenho os meus preferidos, assim, meus protegidos. Sim. Eu amo o Teles, o Barbosa, o Marçal, que são uns que sempre falam muito comigo, né? E são muito queridos pela nossa torcida, assim, também. São caras que viveram a história com a gente, né? Então tem todo um contexto. E falando em jogadores, qual foi a entrevista que te deu mais frio na barriga? Essa pergunta é boa. Pera, eu tenho que pensar. A entrevista que mais me deu frio na barriga. Eu vou falar que hoje em dia eu não sinto mais nenhum frio na barriga. Eu fico muito à vontade. Mas acho que no início... Costume é uma coisa muito boa, né? Quando a pessoa acostuma. Então, eu acho que no início você fica mais nervosa, né? Assim, eu acho que as primeiras me deram muito frio na barriga. Eu acho que quando eu entrevistei o Arthur Jorge, eu também senti um friozinho na barriga. Já não era uma época tão recente, assim, mas acho que pelo momento eu entrevistei ele, se eu não me engano, depois de a gente ganhar a Libertadores, pré-jogo contra o São Paulo no Brasileiro. Nossa. Então, era um misto de sensações. E, assim, eu fiquei um pouquinho, assim, com um friozinho na barriga. Um friozinho bom, né? Na barriga. Né? Mas... Cara, eu não lembro, assim, acho que as primeiras são sempre as que te dão mais nervoso, mas depois você fica mais tranquila. E alguém que você sonha entrevistar? Alguém que eu sonho? De Botafogo? Não, na vida. Na vida. Nossa, gente, as perguntas são difíceis, né? Eu achei que eu ia ser mais rápida respondendo. Alguém que eu sonho entrevistar. Pera, deixa eu pensar. De Botafogo, né? Eu, assim, sonho em entrevistar ídolos nossos, né? Pra mim, como o Jefferson, que é um grande ídolo. Alguns eu consegui entrevistar, graças a Deus, né? Eu tenho o Luiz Henrique como um ídolo da instituição, então consegui entrevistar ele. O Júnior também eu já entrevistei, mas eu acho que o Louco Abreu. Tá. Louco Abreu, Jefferson, Gatito. São caras que eu tenho um carinho. O Carly, pra mim, é um ídolo. Eu já entrevistei também, um querido. Então, eu acho que eu vou colocar eles, assim, que são Uma excelente lista. Uma excelente lista. Infelizmente, alguns a gente não conheceu, né? Que também são ídolos. Né? De repente, o Túlio Maravilha também, que também é ídolo. Falei vários, né? Falaram um que você quer Libriana entrevistar. resolvendo isso, eu também sofro desse problema. Ser libriana e ter que decidir entre Exato. de excelentes opções, a gente não consegue. E a gente ainda é um time que o que a gente mais tem é ídolo. Um leque. É muito difícil. São muitos caras. Graças a Deus. Juju, a 7, pra você respirar e responder com mais calma daqui pra frente. A 7 geralmente é uma coisa ou outra. O que você prefere? Fazer entrevistas pós-jogos ali, né, com os jogadores, ou fazer conteúdos cobrindo o jogo? Nossa, essa... Eu vou falar, é mais fácil essa. Não, de boa. É que eu amo muito cobrir os jogos, né? E vivenciar aquela partida ali, tipo, muito perto, atrás do gol, assim. Mas eu prefiro entrevistar os jogadores. É o que eu mais amo. Muito bom. Acho que a gente pode até, voltando agora pro nosso papo, a gente pode até pegar o gancho de falar como é essa sua relação com os jogadores, né? Tem a emblemática entrevista dos jogadores segurando o guarda-chuva pra você. Como é que é essa relação? Como você construiu essa relação e como ela se mantém hoje? Assim, eu
Hoje em dia, eu sou muito próxima de alguns, né? Eu já tenho uma amizade. Uma amizade, né? Se Assim, vê 2 vezes na semana, se vê mais que muitos amigos. então, Verdade. alguns já me seguem no Instagram, tipo, acompanham as coisas que eu posto. Então, de certa forma, veem, né, os meus conteúdos Tem ali. um vínculo. Tem um vínculo. E, assim, eu, na verdade, sempre estive muito perto deles, né? Sim, sempre acompanhei a concentração pra pegar entrevista, pra pegar conteúdos também. E quando eu comecei a ir pro campo, eu comecei a ficar mais próxima ainda. E eu acho que estar ali no campo, eles sempre falam comigo, tipo, o Barbosa é um jogador que é o meu querido. É um jogador que a gente tem um carinho muito grande, porque é ídolo. E, assim, ele fala com todo mundo. E toda vez que que eu tô ali no campo, tipo, na frente do aquecimento, ele vem e fala, e aí, Juju? Aí, tipo, dá uma varinha aqui. Sempre fala comigo. Então, eu acho que relação é construção, né? Sim. É com o tempo, é tudo natural. Sim. Eu sempre respeitei muito o espaço deles também. Eu, claro, tô ali trabalhando, então... Se eu tiver a oportunidade de pegar uma entrevista, como uma boa jornalista, né, eu vou tentar, eu vou pegar a entrevista, mas sempre respeitando o momento deles também. Tem horas que não é legal você ficar falando, tipo... Quando a gente perde... Às vezes as pessoas não querem falar. Então, às vezes eu converso quando a gente, né, empata ou tem uma derrota ali, com os jogadores que eu sou mais próxima, né? Que eu sei que, tipo assim, não vão se incomodar, de repente, de falar. E essas entrevistas do guarda-chuva é porque eu sempre tô ali, né? Eu sempre tô querendo falar com eles depois do jogo, sempre tô querendo gravar com eles. E eles sabem disso. E aí, nesse dia, eu tava em São Januário. E eu tava bem do lado do ônibus, assim, quando eles iam entrando, eu ia... Vem cá, vamos lá, vamos gravar aqui, responde aqui pra mim essas perguntas e tal. E aí, eles estavam passando e tava chovendo demais. Só que, gente, jornalista não desiste. Jornalista vai até o final. E eu precisava das respostas deles, porque a gente era um clássico. Eu queria trazer pro torcedor que me acompanha o parâmetro, né, a visão dos nossos atletas também. E aí eles foram parando, só que eu tava com guarda-chuva. E eles foram muito fofos, porque assim, tinham uns que são muito altos. Tipo o Léo Link, ele é desse tamanho aqui. O próprio Barbosa. O Barbosa é muito alto, então eu tava tendo que segurar o meu telefone, o microfone e o guarda-chuva. Só que como é que eu ia fazer? Porque o guarda-chuva tinha que ficar aqui. Aí o Barbosa, o Bastos, o Léo Link, todos eles seguraram, assim, o guarda-chuva pra mim. Super fofo. Muito fofos. Gente, a cena do Barbosa aqui, enorme, com guarda-chuvinha. E ela, menorzinha do lado dele, tava acolhedor. E ele ali falando, demonstra esse respeito, esse carinho que eles têm por você, que você conquistou, né, Juju? Acredito que pela sua característica de perguntar respeitosamente, de você entender esses momentos, eles falam assim, é um conteúdo sério. Então, realmente, eu vou aqui me dedicar, mesmo eu não estando tão feliz com o resultado, para dar essa entrevista. Então, parabéns. E é lindo, assim, o respeito. Dá pra ver o respeito que eles têm, esse carinho por você. Obrigada. Foi o que eu falei, né? Eu acho que relação é construção. Sim. E... além de torcedora, eu trabalho com isso, né? Sim. Eu sou jornalista, então eu tenho que ter essa cautela em todos os momentos. E eu acho que eles se sentem um pouco acolhidos também quando eles estão falando com alguém que trabalha com a imprensa, mas que é botafoguense. Porque tem uma grande diferença quando você vai fazer uma pergunta. Assim, até quando, de repente, não é uma pergunta tão como eu vou dizer, que o jogador fica tão acomodado em responder. Mas, por exemplo, às vezes a gente quer saber de uma renovação. A gente tem que perguntar, mas é a forma como você pergunta, é o jeito como você trata aquele atleta. É a confiança que eles criaram em você. Porque isso que você falou, às vezes a mídia, que não é botafoguense, faz perguntas mais tendenciosas, né? Às vezes não é nenhuma pergunta polêmica, mas colocada em tal momento, vai repercutir de uma maneira que não é tão legal. Então é isso. Hoje você no Gloriosas no Arena citou que encontrou o Frank Carvalho, mas que ele estava num momento de lazer e você decidiu não entrevistar. Então é esse tato que faz toda a diferença na sua construção com os jogadores, na relação com os jogadores. Isso é muito importante, assim. Sim, acho que é saber separar, né, os momentos. E assim, quando a gente, como eu falei, quando a gente não vence, tá todo mundo de cabeça quente. Sim. Então, às vezes eu quero falar só com aqueles que eu sei que vão querer dar um parâmetro pra torcida, né, falar o que eles acharam que a gente precisava melhorar. Porque tem jogador que também quer falar, principalmente nossos capitães ali, né? O Teles, o Barbosa, que são até uns que eu tenho mais proximidade. Sim. Eles realmente gostam de falar, eu sinto isso da parte deles, né? Que eles gostam de falar pro torcedor
Até porque eles sabem que falando comigo, Exatamente. eles estão falando com a torcida. Sim. Vamos falar um pouco do que tá acontecendo dentro do vestiário, que é importante a torcida saber. Até para incentivar a torcida para ir no próximo jogo. Sim. Exato. Então é importante que eles apareçam e falem alguma coisa nesses momentos de derrota. Gente, todo time vai perder, infelizmente. Nós, torcedores, queremos sempre ganhar. Mas todo time, o melhor do mundo, perde e empata. Então é importante eles se posicionarem, falarem uma coisa pro torcedor e falar assim: beleza, entendemos o que erramos, mas bola pra frente que tem muito jogo. E eles Literalmente sabem que no Campeonato não vai Brasileiro. distorcer o que for dito pra você, Exatamente. né? Que você Exato. vai repassar exatamente o que foi dito, que não vai ser tirado do contexto da entrevista, Sim. né? Eles têm essa confiança. E eu acho que eles acompanham também o que eu posto, até por isso também. Porque hoje em dia, eu acho que eles já têm essa certa confiança em Sim. mim, assim, no meu trabalho. Mas eu acho que no início eles acompanhavam muito também pra ver como era o meu trabalho, Sim, né? Pra claro. ver como que eu postava referente Sim. a isso. E, assim, é muito legal, eu falo, né? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é muito fácil trabalhar. Sim. A gente trabalha radiante, Sim. né? Já teve jogo que eu fui cobrir o jogo em campo que eu não tava passando bem, tava passando mal. E, assim, não foi um sacrifício pra mim, sabe? Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, é sempre incrível, é sempre bom. E toda vez que eu tô lá com eles, que eu tô entrevistando eles, por mais que eu não fique mais nervosa, né, que não seja a primeira vez, é como se fosse a primeira Sim. vez. Porque, né, toda vez que o Barbosa vem lá falar comigo, eu falo, gente, eu amo meu trabalho. Assim, que eu tô entrevistando eles, eu falo, tipo, cara, eu vivo o que eu sonhava. Sim. Sabe? O que eu sonhava por muito tempo. Porque muita gente vê hoje em dia, né, e fala, tipo, que é maravilhoso, que é incrível e tal. Mas eu demorei muito pra alcançar tudo que eu alcancei, sabe? Tipo, Fofa, você falando isso. Quantos anos você tem? tem 19. Toda vez que ela fala, não, quando eu era muito pequena, eu fico olhando pra ela assim: você é uma bebê ainda. Eu acho que é até legal você falar isso, né? Porque você tem 19 anos e você já alcançou Sim. muitas coisas aos 19 anos. Pra você, por toda a sua caminhada, você sabe que foi um tempo. Mas você é muito nova. Como é pra você já atingir tanta coisa assim, nessa idade, assim? Então, por isso que eu falo que minha mãe é minha maior inspiração. Porque eu sou, não sei se vocês estão percebendo, sou uma pessoa ansiosa, eu sou, assim, agitada. Então, eu sempre quero mais, eu sempre quero alcançar os meus objetivos, assim, conquistar mais coisas. Quando se perguntam qual é o meu sonho, é difícil pra mim, porque, como eu falei, eu tenho muitos sonhos, né? Então, assim, a minha mãe sempre vira pra mim e fala assim: Júlia, calma, minha filha, você vai fazer 20 anos. Tipo, eu faço 20 anos esse ano, né? Então, eu fico assim, cara, é verdade, né? Olha onde eu tô, tipo, com 19 anos. Mas eu quero mais. E eu acho Claro. que quem quer crescer tem que sempre almejar voos ainda maiores e coisas maiores, né? E tem que continuar sonhando pra continuar conquistando. Mas eu olho e falo assim, realmente, né? Sou um pouco ansiosa. O bom é que Uma você é bebê. ansiosa, mas você valoriza o momento Sim. que você tá vivendo. Não é aquela ansiedade de, pô, eu preciso chegar nesse lugar, então não estou aproveitando esse momento aqui agora. Você já realizou muita coisa e você tem consciência disso, né? Você olha com muito respeito Sim. e carinho pelo que você já conquistou. E é importante falar também, Ju, que você é muito nova, mas você passa uma credibilidade muito grande, uma confiança no que você está falando. Isso é muito raro de ver. Então, assim, o quão incrível é. Eu sou muito mais velha que você. Eu lembro quando a gente começou aqui na Arena, o pessoal achava que era a mesma pessoa. Não, gente, ela tem idade pra ser minha filha. Se eu tivesse tido um filho muito jovem, eu teria, que eu tenho 35 anos. E é muito lindo ver, assim, a sua confiança, a sua credibilidade, o quanto que você já conquistou. Então, vai nesse caminho que você vai com certeza brilhar muito mais. Ai, obrigada, meninas. E assim, uma coisa que eu queria falar, que eu amo, assim, eu amo, é quando as pessoas falam comigo no Newton, quando as pessoas falam comigo Sim. na rua, no geral. Ontem eu encontrei o Franklin, mas tiveram alguns botafoguenses no shopping, que vamos falar uma coisa, tem muito botafoguense, né, no shopping, na Não, rua. ontem eu também passei no shopping, só tinha botafoguense. Só tinha botafoguense. Estávamos soltos. Ainda mais felizes. quando é barra shopping, assim, tem muito. Eu tava na muito, Zona muito, Sul muito. e tinha muito. Muito. E aí, muitos botafoguenses vieram falar comigo, tirar foto. E no Newton isso acontece muito. Sim. E assim, teve uma coisa que aconteceu recentemente. Eu tava no campo, passando assim, que no intervalo eu tenho que trocar o lado, né? Eu fico sempre atrás do gol de ataque do Botafogo. Então, no intervalo eu fui trocar de gol. E, cara, muitas crianças que estavam assim Que legal. na arquibancada, Bonitinha. na mureta, começaram a me gritar. E eu fiquei tão feliz, tipo assim, porque eu acho que eu não entendo quem é conhecido e não gosta de ser reconhecido. Porque a melhor coisa do mundo é você ver o seu trabalho sendo reconhecido, é você ver as pessoas tendo um carinho por você. E assim, eu sempre falo isso e é verdade. Podem falar comigo se vocês me encontrarem, porque eu recebo muita mensagem. Ju, te vi hoje no estádio, mas eu fiquei com vergonha de falar com você. Não fiquem com vergonha, porque eu amo conhecer vocês pessoalmente, assim. E o carinho que eu recebo, eu fico muito feliz. Então, esses dias eu fiquei, assim, um pouco emocionada, sabe? Na hora, porque quando eu olhei para as crianças que estavam gritando, assim, meu nome,
eu lembrei muito de mim. Sim. Porque eu era aquela criança, assim, que ficava na arquibancada. E eu também tinha pessoas que eu admirava, que estavam ali dentro do campo. Então, pra mim, é sempre um prazer tirar foto com vocês, falar com vocês. Né? Teve até alguém que me mandou mensagem uma vez falando que não quis tirar foto comigo porque o Botafogo não tinha vencido. E ficou com medo de eu não estar bem. Gente, de forma alguma, assim, pra falar com vocês, pra conhecer vocês, eu sempre estou bem. Porque pra mim é um prazer, né? É realmente o reconhecimento do meu trabalho. Então eu fico muito feliz. Bom, e Juju, vamos voltar um pouquinho à fita, que você não sabe o que é fita, mas rebobinar. E falar um pouquinho. Vamos botar o DVD de novo, sei lá, Não, o DVD streaming não não é pra ela existe também. mais. DVD era da minha época. Eita, gente. DVD. Vamos CD. reiniciar. Vamos reiniciar esse episódio e começar do início. De você falar um pouco, né? É o que a gente estava falando. Você já alcançou voos muito altos, né? Você ainda almeja muita coisa. Mas como que começou tudo, né? Você já frequentava ali estádio, como você contou pra gente, mas que você falou assim, tá, vou juntar aqui essa paixão com conteúdo e vou fazer uma faculdade de jornalismo e vou focar em esporte. Como que isso tudo começou? Então, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito apaixonada por futebol. E eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Quando eu era novinha, eu era muito comunicativa. Minha mãe brinca, né, e é real, que eu entrava no elevador, aí tava um silêncio, eu começava a ler as coisas que estavam escritas no elevador, só para as pessoas puxarem assunto comigo, porque eu queria conversar. Sim. Então, eu sempre fui muito comunicativa, eu fiz teatro por muitos anos da minha vida, quando eu era mais nova. Participei de peças, enfim, fiz várias coisas. E eu tinha um canal no YouTube, né? Eu tenho, na verdade, esse canal ainda, que é o meu canal Júlia Calabria, que eu comecei a fazer vlogs da minha vida, contar a minha vida, minha rotina, minha vida, minhas idas às peças, minhas participações, tudo. E esse canal começou a crescer, as pessoas começaram a gostar de me acompanhar, né? As crianças, quando eu era criança da minha idade. E eu comecei a mostrar minha vida e tudo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 7, 8 anos. Nossa, muito novinha. E eu fiz isso até os meus 11 anos. E sua mãe, 12. possivelmente, que estava ali por trás, né? Até Minha pra mãe me blindar, ajudando. pra saber o que poderia postar. Sim, com certeza. E aí, na verdade, como eu falei, meu maior sonho sempre foi ter uma irmã ou um irmão. E a minha mãe gravou um vídeo onde ela contava que tava grávida pra mim. Bonitinha. E esse vídeo viralizou, tipo, super viralizou. E aí, mais crianças começaram a me acompanhar, o meu canal cresceu muito. E aí, a gente começou a postar conteúdos também de família. Só que aí, teve uma época que eu comecei a postar muito conteúdo de futebol na minha conta, que era da minha vida, né? Porque eu ia muito pra estádio, e às vezes eu não postava, mas às vezes eu postava, e eu comecei a ver que tava muito Botafogo na minha conta, onde as pessoas me acompanhavam, assim, pra ver a minha vida. E aí também teve uma época que eu falei, cara, acho que eu quero viver de futebol, acho que eu quero trabalhar com futebol. E aí, como eu falei, minha conta pessoal tinha muito Botafogo, eu criei uma conta de Botafogo. Isso foi ali pra 2022, 2021. Eu já era mais velha, né? Mas aí foi numa rede social, né? Não no YouTube ali. Primeiro numa rede social. E aí eu acabei, quando você vai crescendo, você vai parando de mostrar tanto a sua vida, né? E aí eu falei, acho que eu quero falar mais de futebol, falar mais da minha opinião. E quando eu ia pra estádio, meu avô sempre fala isso, eu ia pra estádio, era meio bizarro, porque criança nem sempre entende muito, né? Assim, do jogo em si. Você comemora o gol, mas você não entende muito. Sim. E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre perguntava tudo pro meu Dilma. Tipo assim, por que ele caiu? O que é isso? Tipo, esse cartão aí significa o quê? Tipo, aí eu queria saber a diferença de quando caía dentro da área e quando caía fora. Então, eu sempre busquei entender desde muito nova. E aí, com uns 10 anos, 9 anos, eu ia pra estádio, ficava, tipo, dando a minha opinião lá no estádio, e as pessoas que estavam em volta ficavam surpresas e perguntavam pro meu avô quantos anos eu tinha, porque eu era nova e eu, de certa forma, entendia, né? Muito, assim, pra minha idade. E eu falei, quer saber? Acho que eu quero começar a falar de futebol, começar a falar que o Botafogo sempre esteve muito presente na minha vida, né? E aí eu comecei a postar muito Botafogo, falei, acho que eu vou falar de futebol. E aí a minha conta, eu criei uma conta de Botafogo, essa conta cresceu muito rápido, assim, muito rápido, mais rápido do que eu esperava. Né, as pessoas começaram a me acompanhar. A minha outra conta, que eu postava muito sobre a minha vida, eu comecei a postar mais sobre futebol em geral, mais a minha opinião sobre partidas, vídeos, né, conteúdos pra galera. E aí eu criei o meu canal no YouTube pra falar de Botafogo, né, que é o BFR Juju, meu arroba em todas as redes sociais é BFR Juju. E aí minha outra conta ficou mais pra futebol, e meu canal, que era muito da minha vida, ficou mais pra futebol também, em geral, né? Porque eu comecei a querer falar mais de futebol, que era muito da minha vida também, mas mais de futebol do que da minha vida em si, sabe?
quando eu cresci. E você tem vontade de focar mais nesse futebol que não é só do Botafogo, ou agora você tá mais centrada realmente no Botafogo? Então, eu preciso focar mais em futebol em geral, porque eu amo futebol, né? Assim, eu amo assistir jogos de futebol, eu acompanho muitas outras partidas, né? Não só os jogos do Botafogo. Mas é complicado, porque é o que eu falei, eu amo futebol, mas eu sou obcecada pelo Botafogo, é o meu time do coração. Então, às vezes, é muito difícil você se desvincular um pouco, né? E assim, eu nem quero me desvincular, porque eu amo ser a BFR Juju do Botafogo. Mas eu sinto que eu preciso postar realmente mais na minha conta de futebol em geral, mas eu realmente já posto bastante conteúdo, né? Que quando a gente trabalha com notícia, é bem complexo. A vida é uma correria, né? Porque você tá aqui, já tem 5 notícias novas do Botafogo ali. Sim. E de futebol em geral, então, eu tenho umas 20. Porque é tudo muito rápido. No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Principalmente na janela de transferências, né? Sim. Onde fica caótico pra todos os clubes. E aí são muitas notícias. Mas eu me dedico muito à minha conta de futebol em geral, que é Ju Calabria. Mas eu também, né, posto muito no BFR. Mas respondendo a pergunta, sim, assim, eu sinto que eu preciso e vou, assim, postar mais na minha conta de futebol em geral. Até porque tem muita gente de outros times que me segue. Isso eu acho muito legal. Assim, eu falo, cara, independente do seu time, se você me segue, mas você me trata com respeito, comenta com respeito, pra mim tá tudo de boa. Isso. E a gente vai falar de futebol junto e tá tranquilo, né? Assim, sendo rival, mas respeitando, respeito primeira coisa. Então tem muita gente que me segue, que torce pra outros times e que começou me acompanhando no BFR e foi me acompanhar também na minha conta de futebol em geral. E como que você administra isso tudo, Juju? Porque agora você tá aqui no Arena, depois se você quiser até engatar e contar como que tá sendo essa experiência aqui no Arena. E como que você administra a live? Rede ali pra Botafogo, pra tudo, vida pessoal. Eu não sei se você já concluiu faculdade, você já concluiu? Eu tô cursando. Tá cursando. Então, é muita coisa pra você administrar. Conta um pouquinho como que é essa vida de criadora de conteúdo. Gente, a vida é caótica, né? Assim, é bem caótica, porque... Primeiro que a gente tem que estar postando o tempo todo, né? E, assim, notícia tem prazo de validade. Sim. Se você posta uma coisa... se sai uma notícia agora e daqui a 3 horas a gente não fala sobre, de repente já mudou daqui a 3 horas. Então, você tem que estar muito ligado na hora de fazer posts, principalmente quando se tratar de notícia, porque às vezes você posta uma coisa, mas já mudou. Então, você tem que se retratar e postar de novo. Então, tem que ter muito cuidado com o timing das coisas. E, pra mim, é muito corrido, assim. É por isso que eu falo, se eu não amasse isso, não daria pra eu trabalhar com isso. Porque é uma dedicação diária, né? É porque é gravar o conteúdo, é editar, é postar. Também tem as publicidades que a gente tem que entregar, né? Que tem prazo, que tem horário. Aí, quando é dia de jogo, eu faço live pré-jogo no meu canal, live pós-jogo. Então, às vezes, eu gravei conteúdo de manhã, postei nas redes sociais, aí eu faço live pré-jogo. Aí eu tenho algum compromisso da minha vida, né? Tipo, alguma coisa Sua pra vida fazer. existe? Minha vida existe. Aí, tipo, depois eu já tenho que ir pro jogo. Aí eu vou pro jogo. Cheguei em casa do jogo, às vezes tem voz passando mal, exausta, cansada, live pós-jogo. Fora os conteúdos que eu já saio do estádio gravando, no carro eu vou editando, postando. Então, tudo não junto. para, né? E assim, eu sou uma pessoa que pelo menos isso, eu me considero muito organizada. Eu gosto de anotar todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu gosto de organizar a minha agenda da semana. E isso me facilita muito, porque... Por exemplo, eu tava até falando antes de começar, né? Que eu vou levar minha irmã em um show que ela gosta, de umas meninas que ela gosta. E assim, eu preciso disso também, né? Claro. Do tempo com a minha família. Tempo de qualidade, né, Tempo de qualidade. A minha irmã é muito agarrada comigo, então eu sempre levo ela pra passear, pra brincar, pra sair. Eu acho que saber organizar o seu tempo pra conseguir ter tempo pra tudo é muito importante. Então, por exemplo, amanhã eu vou levar ela no show, depois eu vou pro jogo. Então, o Botafogo sempre vai ser uma prioridade na minha vida, mas acho que a gente tem que saber organizar certinho nossos horários também. E você faz tudo sozinha, Juju? Você tem algum tipo de ajuda? Não faço tudo sozinha, não. Se eu não tivesse... Se a minha mãe não existisse na minha vida, eu não seria nada. Eu sempre falo da minha mãe, porque... Legal. Assim, Você sempre fala da sua mãe e do seu Dindo. Em vários Arena News, ela, porque o meu Dindo, eu falei, esse homem, Acho gente, que que ela o Dinda sempre fala. tem, pelo que ela contou aqui, tem muita ligação de ter ensinado futebol pra ela, né? Sim. Então, eu acho que você tem muito como esse lugar de respeito, de admiração mesmo, né? Que ele te trouxe pra esse mundo do futebol. Sem dúvida. Mas fale da sua mãe. E eles ficam muito orgulhosos de mim, né? Assim, Imagino, meu avô, nossa. meu Dindo, e assim... Pro meu avô, então, ele... Hoje em dia eu trabalho com pessoas que ele acompanhava, né? Sim. Tipo, o TF, Sim. meu avô acompanhava muito o TF. Hoje em dia eu trabalho com ele, tô na Arena, então... pro meu avô, ele fica muito orgulhoso de mim e eu fico muito feliz. Mas quanto à minha mãe é a maior expressão da minha vida. Minha mãe é minha melhor amiga. Então, assim, eu não sou uma pessoa que...
já tive muitos amigos, mas hoje em dia eu sou mais seletiva com as minhas amizades, com as pessoas que eu tenho por perto. E a minha mãe, ela é assim, a pessoa que eu mais confio na minha vida. Então, tudo eu falo pra ela. Tipo, eu não tenho nada que eu não comente com ela. Sempre que eu preciso de um conselho, ela tá ali. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ela tá ali. E a minha mãe, ela é formada em marketing e administração. Te ajuda muito. Então, edição de vídeo, gravação de, tipo... eu tenho que entregar uma publi, roteiro. Sim. A minha mãe me ajuda muito também. Que então, tudo. ela é minha assessora em tudo. Empresária. Que Minha maravilhosa. empresária. Tipo, quando eu tenho... enfim, tudo. E-mail, tudo que tem que responder, tudo que tem que fazer. Minha mãe me ajuda muito. Porque se eu tivesse que fazer tudo sozinha, eu acho que muita coisa. não daria A conta. gente sabe. É muita coisa. Não, e é excelente porque além dela ser sua mãe, de ser a pessoa que mais quer o seu bem, ela também provavelmente te blinda de muita coisa. Que você é muito jovem, então você, quando começou a criar conteúdo, você era mais jovem ainda. E é uma pauta muito importante, né? Porque hoje, com a internet, os pais... né, de forma geral, acabam expondo ali a criança. E foi o que você falou, hoje em dia eu não gosto tanto de... Me marcou muito quando você falou isso. Hoje em dia eu não gosto tanto de mostrar a minha vida pessoal. Sim. Porque hoje você é uma mulher de 19 anos, já tem um relacionamento, né, já tem ali... Já vê o conteúdo de outra forma. E é isso, nessa exposição. E é bonito que provavelmente ela foi acompanhando e entendendo o seu tempo. Quando você não quis mais mostrar a sua vida, quis focar em futebol, é bonito que ela apoiou. Eu falei assim, vai, minha filha, eu tô aqui pra te apoiar. Que é isso, né? O que a gente espera, né? Que os pais apoiem e blindem, te apoiem em tudo. E falando sobre exposição, Juju, você é muito nova, você é uma mulher, você recebe algum tipo de comentário, algum tipo... Às vezes nem um comentário, mas assim, uma... Duvidando da sua capacidade por você ser mulher, por você ser jovem, ou você acha que já conseguiu esse lugar de respeito, assim? Então, no início é sempre difícil, né? No início é sempre difícil. Acho que sendo mulher e sendo nova, fica ainda mais difícil. São dois fatores que pesam muito, São dois fatores que pesam muito. Mas eu acho que eu consegui. Eu acho que me colocar nesse lugar, assim, de respeito... Principalmente na nossa torcida. Eu acho que a nossa torcida ficou muito feliz, me respeita muito, acredita muito no meu trabalho, né? E eu tenho público de todas as idades, Isso assim. é muito legal. Tem criança que me segue, tem pessoas mais velhas, né? Idosos que me seguem também. Então, eu recebo mensagem de todas as idades. Mulheres, homens, todo mundo me acompanha, assim. Então, meu público não é muito nichado a uma faixa etária. Tem muita gente que me acompanha de várias idades. E eu acho que é com o tempo. E um conselho que eu dou pra quem... se expõe e fica com medo, cara, seja você e faça o que te faz feliz. Eu acho que a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Sim. Muita gente já duvidou de mim, sim, já usou, né, o termo, a justificativa de eu ser mulher pra não concordar. Vai lavar a louça. Essas coisas, tipo, pra não concordar com o que eu falo. Eu acho que ninguém é obrigado a concordar com nada no futebol. Né? Todo mundo tem a sua forma de pensar. Tem gente que acha um jogador horroroso e tem gente que acha um jogador maravilhoso. Temos nosso exemplo aqui. Agora você já gosta dele. Não, já pulei o muro. A gente precisa fazer um podcast sobre isso. Então, assim, eu acho que é sobre opinião. Não é sobre se você é mulher, se você é homem. Cada um pensa de uma forma. E eu acho que aos poucos eu consegui conquistar esse lugar, assim, de respeito. E hoje eu sinto que, pelo menos, na nossa torcida tem muito disso. Eu falei, né? Tem muita gente de outras torcidas que me segue, que me acompanha. Mas eu acho que... E também me respeitam. Mas eu acho que, principalmente, na nossa torcida, eu consegui esse lugar, assim, de respeito, Isso sabe? é muito importante, porque, como você falou, discordar é totalmente natural. A gente nunca vai concordar. Aqui na mesa, temos 3 opiniões diferentes sobre determinado assunto. E, assim, você pode discordar sem ofender a pessoa. Claro. E, para além disso, você pode discordar sem falar da aparência da pessoa, sem falar do gênero da pessoa, sem desmerecer o trabalho da pessoa, sem falar da idade. Porque, muitas vezes, a gente eu tenho 29 anos, mas a minha carinha às vezes engana. Esses dias no estádio fui pro camarote, a mulher perguntou, tá acompanhado de quem? Eu falei, como assim? De Deus. Eu tô chegando com Deus. Me pediram identidade. Exato. Eu falei, moça, aí ela falou, tem não, identidade. já passou muito tempo. Aí eu falei, disso. tenho, mas eu tenho 29 anos. Você quer que eu mostre? Ela quero. Enfim... Por eu ter essa cara de mais nova, muitas vezes inviabilizam o meu trabalho pela minha idade. Isso acontece mais, inclusive, no meu trabalho fora Botafogo, porque eu acho que no Botafogo a gente já está conquistando esse espaço. Sim. Muito pela Arena, gente, você já pela sua construção. Mas ela, assim, eu sou diretora de dublagem, sou produtora. Não, essa menina não sabe o que está fazendo. Ela só tem, sei lá, 23 anos, eu tenho 29, mas ela só tem essa idade, assim. Então... Não, às vezes as pessoas são... a idade, é claro, né?
conforme você vai ver isso, conforme você for crescendo, você vai adquirindo mais maturidade, alguns pensamentos mudam. Mas Sim. isso não te torna incapaz de fazer nada. Ainda mais se você é uma pessoa dedicada. Eu acho que a gente tem essa coisa em comum, que somos pessoas que vão atrás dos sonhos, né? Que estudam, que se dedicam, que fazem acontecer, que trabalham. Então, assim, o mérito é seu e a sua idade não interfere em nada disso. O que vai acontecer é que quanto mais velho você for ficar, mais aperfeiçoada no que você já você vai ser, assim. Então, cara, que bom que você conseguiu conquistar esse público e que bom que você deu esse recado pra galera, assim. E eu acho que vale você deixar um recado pras meninas que têm um sonho em trabalharem com futebol, com jornalismo. Pode deixar pra aquela câmera ali. Tá. Não, assim, meu recado para as meninas que sonham em trabalhar com futebol, primeiro eu queria falar que a gente não é menor do que ninguém, a gente não sabe menos do que ninguém só porque a gente é mulher. Perfeito. Ou só porque nós somos novas. Eu acho que é muito sobre o que você vive, o que você acompanha. Normalmente as meninas que amam futebol acompanham há muito tempo. Sim. Às vezes até mais do que muitos homens. E, né, só porque a gente é mulher, se é muito lembrado isso, é muito falado isso. Mas, cara, meu conselho é: se dediquem, estudem principalmente, né? Assim, como eu falei, eu curso jornalismo, mas também depois que eu terminar, quero fazer muitas outras coisas. E se dediquem e, cara, façam o que vocês amam, porque a melhor coisa da vida é a gente trabalhar com o que a gente ama. Muito lindo, Juju. E falando no que você ama, a gente falou ali no Momento Garrincha sobre algumas histórias. Você deve ter muita história acompanhando o Botafogo, inclusive de viagens. Conta um pouquinho mais pra gente das suas histórias. Tá, de viagem, assim, tem uma viagem que eu sempre vou lembrar, que é pra Argentina. Que foi Inesquecível. Inesquecível. Eu já fui pra vários estádios aqui no Brasil, né? Eu amo conhecer estádio. Assim, acho que todo mundo que ama futebol ama ir pra estádio. Amo conhecer estádio novo. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou. Mas acho que é a melhor viagem da minha vida, assim. Já fui pra vários lugares, já conheci vários lugares. Acho que a melhor viagem da minha vida foi pra Argentina, Buenos Aires, né? Acho que, óbvio, ela é autoexplicativa, né? Mas, assim, foi porque eu vivi aquilo ali de perto, né? E tiveram muitas histórias engraçadas, tipo... Foi só eu e minha mãe. Meu avô e meu tio não ficaram aqui, eles assistiram juntos no Newton. Queria muito que eles estivessem comigo lá também, mas, enfim, não foi possível. E aí eu fui com a minha mãe pra Buenos Aires, a gente viveu cada coisa. Porque, primeiro, que nosso voo de ida já foi caótico. Porque a gente pegou conexão em Guarulhos, se não me engano era Guarulhos, em São Paulo, e de São Paulo a gente foi pra Argentina. Nosso primeiro voo, do Rio pra São Paulo, tinha muito botafoguense no voo, beleza, e tinha, tipo, 2 atleticanos. Eles ficaram quietinhos, todo mundo cantando o Ru, e a gente começou a cantar várias músicas de Botafogo, tipo, Botafogo. Aí, a mulher pegou, tipo, dando um exemplo, né, de uma das músicas. Aquela, sou, Botafogo. Aí a mulher pegou, a aeromoça, chegou nos botafoguenses. Falou que a gente não podia cantar. Mentira. Por causa do fogo. Porque Botafogo era como se a gente fosse botar fogo no avião. Gente. No meu avião a gente cantou o tempo todo, não tem problema nenhum. Mas, tipo assim, ela tinha um sotaque que ou ela era paulista, devia ser palmeirense, devia estar revoltada que a gente acabou de meter 3-1 neles lá no Allianz. Ou ela era mineira, eu não consegui identificar. E aí, ela podia ser galo. Mas ela tava tão revoltada com o Botafogo que, tipo assim, ela proibiu a gente de cantar. E aí a gente começou... A minha mãe, muito engraçada, minha mãe falou, não, então a gente vai cantar. Olá, a Taça Libertadores eu vou ganhar. A gente não vai ficar sem cantar. A minha mãe falando, né, pro pessoal. Maravilhosa. Todo mundo zoando, todo mundo cantando, mas não podia cantar nada que tivesse a palavra Botafogo. Porque ela falou que acendia um alarme no avião. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, amiga, que ela acendia um alarme, um alerta pras pessoas de que ia botar vocês estão fogo. cantando, a mó tempão não tinha acendido alarme nenhum, mas o Botafogo. Eu falei, gente, aí pronto, a viagem já começou assim, eu chorava de rir, e a gente cantava outras músicas. A gente tava muito feliz, né, cara? Sim. Assim, a gente tava na final da Libertadores, a gente tinha acabado de ganhar do Palmeiras. Tipo assim, tudo muito junto, tudo muito feliz. Foi muito seguido. E aí, no meu outro voo, a gente desceu lá, né, e tal. E aí, depois a gente pegou o voo de Guarulhos pra Argentina, pra Buenos Aires. E aí, já tinha mais atleticano dentro do voo. Mas, assim,
acho que tinha a torcida inteira do Atlético que tava na Argentina, tava no meu voo. Porque não Meu tinha... voo só tinha atleticano também. Não, o meu voo tinha muito botafoguense. Mas, Só tipo tinha assim, eu. tinha meia dúzia de atleticano e tal, mas acho que era todo mundo que tinha ido pra Argentina, porque eu não vi essa quantidade. Não vi ninguém lá, na verdade. Sem brincadeira, né? Brincadeira Eles da ficaram parte. em bairros diferentes, né? Essa organização lá foi muito boa. Mas isso a gente mesmo precisa assim pontuar. era... Mas eu achei que, olhando a arquibancada, tudo Tava bem. bem mais vazio. Até o misto era botafoguense. O misto era Sim. só botafoguense. Não, era até aqui, né? O estádio aqui. Aqui era Botafogo e E aí, aqui Atlético. era o Atlético. É, e assim, gente, eu vivi muita história louca nessa viagem. Tipo, eu fui pra um bar com a minha mãe, né, pra gente almoçar. Mano, simplesmente, do nada, começa a entrar gente. A gente chegou no bar, era tipo 2 horas da tarde. 8 horas da noite, o Textor tava lá, tá ligado? E a gente tava lá. A gente ficou o dia no bar. E foi... A gente escolheu sem querer aquele bar. Aí teve, acho que, pagode do caramelo. Aí eu falei, pô, maneiro, vai ter pagode do caramelo. Aí começou a encher de botafoguense. Aí daqui a pouco o Tairo pega o microfone e começa a falar. Tipo, a gente tá vivendo esse momento único e tal. Aí eu entrevistei o Tairo. E aí eu conheci o Textor esse dia, aí depois ele me seguiu no Instagram, tipo, ele também começou a acompanhar, então... Legal. Cara, foi tanta coisa que eu vivi em Buenos Aires, foi louco, assim. E não parou por aí, né? Ganhamos a Libertadores, meu voo era logo depois do jogo, então eu fui pro hotel, peguei as coisas, peguei o voo de volta. Falei, pô, vou conseguir ir pra Botafogo, Sim. né? Que eu já tava chegando no Brasil, pensando em ir pra Botafogo. Era meu sonho. Gente, tinha dias que eu não comia, que eu não dormia. É. Porque assim, não era só a Libertadores, era o Palmeiras também. Sim. Então, tipo assim, a gente, se eu não me engano, a Você gente viu pegou... esse jogo do Palmeiras lá? Não, eu vi no Ah, Rio, tá. eu vi em casa. Eu vi, na verdade, arrumando a minha mala. Sim. Porque eu viajei no dia seguinte do Entendi. jogo do Palmeiras. A gente pega o Palmeiras, né? E eu tava, tipo, assistindo o jogo, passando mal, né? Tinha 1000 malas, 1000 coisas pra arrumar na minha mala e eu não tava fazendo nada. Eu tava só vendo o jogo. Sim. Quando acabou, eu fui arrumar a mala naquela alegria. Nossa, inexplicável. E se eu não me engano, a nossa sequência foi muito difícil, né? Muito. Foi tipo Foi. Flamengo, Palmeiras, não sei se é essa sequência. Eu acho que foi Mas isso, foi sim. alguma coisa assim. Foi muito difícil. Aí depois era a final da Libertadores, o Internacional no Beira-Rio, que era o melhor Foi. mandante do campeonato. Sim. Aquele gol do Savarino no... Todo mundo de ressaca, o Ai, Savarino fez fala. aquele Nome gol. proibido. Fala, Esse nome fala. dói com o nosso coração, acaba com o nosso coração. Depois a gente ganha em casa contra o São Paulo. Que sequência, né? Acho que se alguém contasse pra gente, a gente falar assim... Parece filme. Parece filme. Foi a sequência mais difícil. A gente pegou excelentes times, tanto no Brasileirão ali no final, quanto no mata-mata da Libertadores. Campeões, inclusive, muitos campeões da Libertadores. E a gente conseguiu. Acho que o melhor roteirista não teria escrito aquela E final. é legal que cada pessoa que vem aqui Conta conta uma uma história história. diferente da Libertadores. De caos, de alegria, felicidade, emoção. E é sempre tudo muito lindo. Não, é uma e delícia. fica passando na minha cabeça, assim, tipo, a gente no bar cheio de botafoguense, assim, eu tava em cima da mesa, gente. Não, em cima da cadeira, sei lá, na mesa, cadeira, cantando, tipo, começaram a botar funk do Botafogo, música do Botafogo. E a gente tava no mundo, parecia que o mundo tava, tipo, paralisado e só existia a gente vivendo Sim, aquilo ali, sim. que era o sonho da nossa vida. E eu acho que, assim, tem um contexto muito diferente a gente ter vivido aquilo depois do que a gente Sim. viveu em 23. Sim. Que foi, tipo assim, o ano que a gente teve... Tô quase chorando. O ano que a gente teve mais... assim, o ano que a gente chegou muito perto de Tem ganhar um muita título. esperança. Depois de tantos anos, sabe? E assim... Não sei por que foi daquele jeito, mas eu sei Foi que... Deus escreveu 2023 pra acontecer 2024 da Exato. maneira que tinha que acontecer, assim, acredito muito Exato. nisso. Que se não fosse 2023, 2024 ou não teria acontecido ou não teria sido da forma que foi. E a forma que foi muito especial, Foi. assim, o brasileiro, a Libertadores, os jogadores que vieram. Talvez se tivesse tido 2023, a gente não tivesse Luiz Henrique, a gente não tivesse Almada, Almada. também acho. E assim, a gente critica muito o John Textor, mas assim, John Textor falou, Tá saindo caro isso tudo, mas é, pelo menos nós temos mas dois ele times. falou, a gente passou por isso em 2023, então vou dar um bom 2024 pros torcedores. É. E aí isso... Você tem uma coisa que é, faço críticas quando tem que fazer, mas sou grata quando tenho que ser, então sou muito grata. Sim. Assim, nunca vou viver algo como 2024 na minha vida, principalmente como a final da Libertadores. E eu acho que para qualquer pessoa, quem tava em Buenos Aires, quem tava no estádio, quem tava Sim. em casa com seus familiares, assim, foi muito, muito, muito especial. Muito, foi inesquecível. Foi. Eu queria ter muito né, que meu Dino e meu avô estivessem comigo, mas eu fiquei muito feliz, assim, também por eles, porque... E tem mais uma coisa engraçada, né, da final, que meu Dindo, quando eu tava me arrumando pra ir pro jogo, né, tava lá no hotel em Buenos Aires me arrumando com a minha mãe pra ir pro jogo, meu Dindo me liga, fala, boa final, você vai trazer o título pra gente, te amo, não sei o que. Ele fala, eu sonhei com 3-1 Botafogo. Nossa. E ele falou assim, eu sonhei que a gente ganhava de 3-1 e o seu avô abriu o braço pra mim e falava assim, vem cá, filho. E tava meu priminho e meu Dino falava, vem cá, filho, vem cá, neto, me abraçar, campeão, não sei o quê.
E aí, meu Juno falou que quando o Gregory é expulso, ele nunca imaginou que seria 3-1. Ele falou, E ninguém nunca previu a expulsão do Gregory, nem a vitória após a expulsão do Gregory. Exato. Aí meu Juno falou que quando ele viu a expulsão do Gregory, ele falou assim, esquece 3-1, né? Tipo, sonhei com um placar, mas nunca vai ser isso. E aí foi 3-1. E ele falou que quando sai o terceiro gol, meu avô abre o braço. Meu avô não sabia Ai, do meu sonho. Deus. Meu avô abre o braço e fala exatamente o que, tipo, meu Juno tinha sonhado. Então foi muito tô quase louco. chorando. Nossa, Eu também, gente. Foi história. muito louco. Então, tipo assim, tudo pra mim daquela final, daquele momento ali que a gente viveu é incrível. Eu vivi aquilo com a minha mãe também. E a gente viveu, tipo, não só a final, né? O dia. Mas a gente viveu dias muito A felizes. atmosfera em Buenos Aires, gente, era Sim. Botafogo. Era engraçado que a gente passava na rua, os argentinos. Sim. Nossa, eu nunca vi Acolheram isso. muita gente. Queriam tirar foto com a gente com bandeira, que a gente ficava andando com a bandeira, né? A gente, antes Eu fui do numa jogo. boate lá um dia antes do jogo. Primeiro eu fui lá pra Porto Madeira, onde estava todo mundo. Depois eu fui pra uma boate aleatória. Falei, na boate a gente vai passar despercebido. Nossa, Sim. era o tempo inteiro, toda a gente parando, a gente falando, ai, Botafogo, muito bom, vocês estão jogando muito bem, a gente tá torcendo por vocês. Por causa da Almada. Eles tinham uma coisa muito grande, forte com a Almada também. Comprava bebida pra gente. Cara, tem um vídeo icônico que o Thiago, um amigo meu, tá dançando no meio da balada e o DJ botou um holofote nele e fica todo mundo em volta, dançando assim. Coisas incríveis que aconteceram. E sempre falaram que a Argentina era um país que não recebia bem brasileiro. Recebe que sim. tinha Eu várias fui lá algumas questões. vezes. Bom, se não recebe em 2024... Atleticanos eu não sei, mas nós botafoguenses fomos muito bem recebidos. Não, eu acho que além de tudo, né, tinha um ponto também, né, que a nossa torcida o Galo tinha acabado de eliminar o River na semi. Sim. E eu lembro que tinha muito torcedor do River que falava, hermano, Sim. Botafogo. É verdade, eu fui parada por um. É verdade. Eles ficavam assim pra mim na rua, tipo, vamos, tipo, ganha deles, porque eles tinham acabado de ser eliminados, né, pelo Galo. Então juntou tudo e, assim, foi incrível. Acho que essa foi a viagem da minha vida, né? Já fui pra muitos lugares aqui no Brasil, acompanhando o Botafogo, mas, tipo, com o Botafogo não tem como falar de outra viagem. Nada se se não compara. for. Mas, Juju, infelizmente, estamos fechando o nosso papo. E ficaria aqui 5 horas com a Juju. Mas pra gente fechar, vamos lá. Talvez seja difícil pra você responder. Mas, pensa que se você um dia tiver 30 anos, que você vai ter, quando você tiver 30 anos, se você revisse esse episódio aqui com a gente no Mais 7, o que você gostaria de deixar um recado pra Juju, versão 30 anos futura? Nossa, Profundo. que difícil. Eu sou uma pessoa profunda, eu falo isso, ninguém acredita. É um de repente 30 agora. De repente 30. Tipo assim, se você pudesse, uns minutos que você fala assim, qual recado você gostaria que a Juju escutasse? Qual o recado? Assim, eu espero que ela esteja sendo ela mesma. Eu acho que uma das nossas maiores qualidades é quando a gente... É quando a gente faz... Eu já falei isso algumas vezes, mas faz o que a gente ama. Porque eu acho que ser feliz, né? A nossa vida é muito curta. Nossa vida é muito rápida. A gente não sabe o dia de amanhã. Pra gente não ser feliz, pra gente não viver aquilo que a gente ama, não estar perto de quem a gente ama. Perfeito. Então, assim, eu espero que ela esteja sendo ela... trabalhando muito ainda, realizando muitos sonhos. E, assim, eu sou uma pessoa muito família. Então, minha família, pra mim, tá, assim, em primeiro lugar na minha vida. Então, que eu esteja, né, vivendo, colecionando momentos incríveis com a minha família. E com o Botafogo também, porque o Botafogo também, né, tem muito a ver. E tem tudo a ver com a minha família e tá muito dentro disso também. Eu espero que sua versão de 30 anos tenha vivido muitos títulos. Isso! Nossa, eu esqueci desse grande detalhe. Tem um recado que eu posso falar pra Juju de 30, mas vai dar tudo certo. Não, Momentos ruins a gente já passou, mas no final dá certo. Mais umas 6 Libertadores, umas 4 Recopas. Gostei do número. 7, né? Mais 7. É verdade. Assinamos agora esse recado pra Juju de 30 anos. Mas umas 7 libertas, assim, bem humilde. Umas 4 lindo, Recopas. tá lindo. Eu aceito. Juju, prazerzaço te ter aqui. A gente tá muito feliz de te ter. E você que tá acompanhando a gente, se inscreva no canal da Arena, sigam o canal da Juju. Juju também tem um podcast, sigam o podcast da Juju. Estamos em casa, falando de Botafogo. E deixem nos comentários uma mensagem carinhosa pra Juju, porque vocês pediram tanto que vocês têm que lotar. Eu quero muita view, muita curtida e muito comentário com carinho pra essa menina, mulher maravilhosa que tá aqui com a gente hoje. Então, obrigada, gente. Queria agradecer a vocês pelo convite. Foi um prazer falar
da minha vida e de Botafogo, né? Quando eu falo da minha vida, tem muito Botafogo. Sim. Entendemos. Né? Incluso, Então, muito obrigada pelo convite. Foi um papo maravilhoso. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Então, passou muito rápido. Galera, deixa o like aí, que eu vou estar lendo também os comentários. E deixa o like na trend que, nossa, a gente editou, gravamos mais 10 vezes. Foi assim, uma grande confusão. A gente merece o like nessa trend. É isso. E esse foi o nosso 12º episódio da nossa segunda temporada aqui no Arena. Então se inscreva aqui no canal, aproveitando. E nós somos 3 botafoguenses de alma e microfone. A gente se vê no próximo Mais 7 podcast. Beijo!